Bom, vamos resolver os exercícios aqui então, né? Vamos ver as equações que a gente vai precisar. Capacidade térmica, quantidade de calor sobre a variação de temperatura. E calor específico, que a gente usa um C menorzinho, quantidade de calor sobre a massa vezes a variação de temperatura. Na 1 ele está falando em quantas calorias devem ser fornecidas ao conjunto. Então a gente vai precisar encontrar a quantidade de calor de cada uma. A gente vai precisar encontrar então a quantidade de calor da chaleira e da água. Tá? Vamos isolar a quantidade de calor na primeira equação, capacidade térmica vezes variação de temperatura. E na segunda equação, capacidade térmica é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Tá dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então vamos aqui, quantidade de calor da chaleira, capacidade térmica da chaleira, que está dizendo ali, um gaúcho utiliza uma chaleira de capacidade térmica 250 calorias por grau Celsius, vezes variação de temperatura. Se a temperatura final é 90, está pedindo para elevar até 90, e a temperatura inicial do conjunto é 10, então 90 menos 10. Isso vai ser a mesma coisa que eu multiplicar 250 vezes 80, que vai ser 20.000 calorias. E o calor da água é a massa da água, que é 2.000 gramas, vezes o calor específico, que é 1, vezes essa mesma variação, que é 80. E isso vai dar 160.000 calorias. Então, agora a gente só soma as duas, o resultado vai ser 180.000 calorias. Bom, vamos resolver a nossa 2 aqui então agora. Está perguntando a temperatura final, né? Se a gente misturar 1 kg de água a 70 graus Celsius, com 2 kg de água a 10 graus Celsius, vamos obter 3 kg de água a qual temperatura? Então, primeira coisa, vamos montar a quantidade de calor. Vamos chamar de corpo A, digamos, né? Que é a minha primeira situação ali. Massa, 1 kg para grama, 1.000 gramas, tá? A gente vai usar em gramas porque o nosso calor específico está em caloria grama Celsius. Então, nós temos que usar em gramas, porque se a gente usar em quilos, vai dar errado. Vezes a quantidade de calor específico é 1 e a variação de temperatura. Aqui nós vamos ter a temperatura final menos a inicial. Porque eu vou usar o QA, calor do corpo A, mais o calor do corpo B, igual a 0. O calor do corpo B, do 2 kg, 2.000 gramas, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura final, menos 10. Agora a gente tem já os dois calor, né? Vamos montar aqui, vamos fazer o calor do corpo A mais o calor do corpo B, então. Tendo então a equação, o que a gente vai fazer? Multiplica o 1.000 vezes 1 e depois faz a propriedade distributiva, né? Também chamada de chuveirinho. Multiplica o 2.000 vezes 1 e multiplica ali depois. Então, 1.000 vezes 1, 1.000, né? 1.000 vezes a temperatura final, 1.000 temperatura final. 1.000 vezes 7, 70.000. Mais 2.000 vezes a temperatura final, 2.000 temperatura final, menos 2.000 vezes 10, que vai dar 20.000. Igual a 0, tá? Tudo isso aqui é a primeira parte, aqui é o calor do corpo A. A segunda parte é o calor do corpo B, né? Para nós chegar no QA mais QB igual a 0. O que a gente vai fazer agora? O que está negativo, a gente vai passar para o outro lado, deixando positivo, né? A operação inversa da subtração é a soma. E vamos deixar o que tem temperatura final deste mesmo lado. Então, vai ficar 20.000 mais 70.000. Tem o igual aqui, agora não vai ter o igual a 0, porque ele já está aqui no meio. Somando isso aqui, vai dar 3.000 temperatura final, igual 90.000. E agora a gente isola a temperatura final para encontrar qual ela é. 3.000 está multiplicando, vai passar dividindo.
Aqui está bem simples, ó, porque eu vou cortar os zeros, vai sobrar 90 dividido por 3. 30 graus Celsius é a minha temperatura final. Tá? Um detalhe importante aqui, nessas que pede temperatura de equilíbrio, é que nunca pode ocorrer da temperatura de equilíbrio ser menor que a menor temperatura, né? Nesse caso a gente tem o 10 graus Celsius aqui, né? Ou maior que 70 graus Celsius. Não tem como, tá? Ela vai estar sempre essas duas temperaturas. A 3, a gente continua na mesma situação que a 2, né? Está pedindo a temperatura de equilíbrio, então a temperatura final. E a gente tem assim, ó, uma xícara contendo 300 gramas de chá, que vai se adicionar 50 gramas de água. Vamos ver aqui então, quantidade de calor do chá. Vou botar um CH de novo. Massa vezes o calor específico, que vai ser 1. Está informando aqui no final, ó, esse calor específico da água do chá e a variação de temperatura. Menos 70 graus Celsius, que é a temperatura inicial dele. Quantidade de calor da água. Massa vezes o calor específico, 1, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos 10. Tá? Mesma coisa agora. Vamos montar ali, ó, o QA mais o QB. Ou o calor do chá mais o calor da água tem que ser igual a 0. 300 vezes 1 vezes a variação de temperatura, menos 70. Agora o calor da água, 50 vezes 1 vezes a variação de temperatura. Tudo somado tem que ser igual a 0. Agora vamos fazer ali, ó, a propriedade distributiva. 300 vezes 1, 300. 300 vezes temperatura final, 300 temperatura final. 300 vezes 70 menos 21.000. Mais 50 vezes 1, 50. 50 vezes temperatura final, 50 temperatura final. Menos 10, 50 menos 10, menos 500. Tudo isso a gente vai agora, né, passar o que tem negativo para um lado, deixar o que não tem para o outro. Agora que já está tudo de um lado, né? Lembrando, soma 300 mais 50. 350 a temperatura final. 21.000 mais 500, 21.500. E agora é só passar dividindo. 21.500 dividido pelo 350. Posso cortar o zero aqui para dar uma facilitada. Isso aqui vai resultar em 61,42 graus Celsius. Como dito na primeira, a temperatura tem que estar entre as duas. Vamos ver aqui a 4. Uma esfera de festa, inicialmente temperatura de 25 graus Celsius. Ao receber uma quantidade de calor de 2.250 calorias, sua temperatura passa para 85 graus Celsius. Calcule a capacidade térmica. Então, ó, agora mudou. A capacidade térmica, quantidade de calor, dividido pela variação de temperatura. Já está falando ali, ó, recebe uma quantidade de calor de 2.250. Variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a gente vai fazer 2.250 dividido por 60, que vai resultar em 37,5 calorias por Celsius. Agora, a segunda etapa está pedindo, e qual será a variação de temperatura se a esfera receber 5.000 calorias de calor? Então, a gente tem essa equação aqui, né? A gente precisa isolar a variação de temperatura. Eu vou trocar ela de lugar com a capacidade térmica. E eu vou ter essa nova equação aqui. Então, vamos fazer o que está pedindo, né? Vamos trocar. Se ele está pedindo qual será a variação de temperatura com 5.000 graus Celsius. Se ele está pedindo a variação de temperatura com 5.000 de calor recebido. E a gente já sabe qual é a capacidade térmica do nosso objeto, que é 37,5. É só dividir, então, 5.000 por 37,5, que vai resultar em 133,3 graus Celsius. Certo?
Na questão de número 5, está pedindo qual a temperatura final. Ó, corpo de capacidade térmica 50 Joule por grau Celsius, está inicialmente a temperatura de 40 graus Celsius. Se esse corpo receber 4.000 joules, qual será a sua temperatura final? Então, não precisa converter, né? Está em Joule, está em Joule, está em Celsius, está em Celsius, então não precisa conversão. Mas aqui a gente vai ter que fazer uma pequena mudança na nossa equação. Ó. Tá assim, ó. Capacidade térmica, quantidade de calor pela temperatura. Vamos expandir essa variação de temperatura aqui, ó, para a temperatura final menos a temperatura inicial. Agora eu vou passar ela para esse lado aqui. Eu vou trocar ela de lugar com C, que nem a gente fez antes. E vai ficar assim, ó, temperatura final menos a temperatura inicial igual a quantidade de calor sobre a capacidade térmica. E para me isolar minha temperatura final, eu vou passar a temperatura inicial para o outro lado. Né? A operação inversa da subtração é a soma. Então é isso aqui que eu terei. Então, ó, temperatura final igual a quantidade de calor sobre a capacidade térmica. 4.000 sobre 50. Já dá para cortar aqui. Mais a temperatura inicial, que é 40. 400 dividido por 5 vai dar 80. Mais 40. Então, a nossa temperatura final será 120 graus Celsius. Vamos ler a 6 aqui, então. Um bloco de vidro está inicialmente a temperatura 75 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do vidro é 0,2 calorigrama Celsius, calcule a massa do bloco. Sabendo que ao receber 5.000 calorias, sua temperatura se eleva até 130 graus Celsius. Então, a gente tem que achar a massa. Olhando para a equação aqui em cima, né, essa aqui, como é que a gente acha a massa? Vamos trocar a massa de lugar com o calor específico. Tá? Então, a gente vai ficar com massa, é a quantidade de calor, calor específico vezes a variação de temperatura. Agora tá fácil, só substituir. Quantidade de calor, 5.000 calorias. Calor específico já está falando ali, ó, sabendo que o calor específico do vidro é. Ó, então, 0,2 e a variação de temperatura, a gente tem que fazer aquele final menos o inicial. Então, tudo isso aqui vai dar 5.000 em cima. Né? Se vocês fazerem a multiplicação do 0,2 vezes 55, que é a variação de temperatura, isso aqui vai nos resultar em 11, tá? Que é 55 vezes 0,2. E agora é só fazer a divisão, né? 5.000 dividido por 11, isso vai nos resultar em 454,54 gramas, certo? Vamos ver a 7 aqui. Ó. Dois corpos feitos da mesma substância possuem variações de temperaturas diferentes ao serem expostos a uma mesma fonte térmica durante um mesmo intervalo de tempo. A grandeza que explica essa diferença na variação de temperatura, mesmo que os elementos sejam da mesma substância, é... Bom, aqui eu vou relembrar uma outra equação, que é capacidade térmica é o calor específico vezes a massa. Como está dizendo que eles são da mesma substância, e o calor específico vai depender da substância, ele é igual para as duas. Então, não é o calor específico que vai interferir nisso, não vai ser essa grandeza. Então, essa grandeza que vai fazer variar a temperatura vai ser a capacidade térmica, pela diferença de massa que deve existir entre os corpos. Com isso, eles vão ter capacidades térmicas diferentes, vão precisar receber ou perder calor para mudar essa temperatura, então é isso que vai interferir. A 8 está pedindo explicar o que é o calor. Tá? O calor não é o que a gente usa no dia a dia, como aquele sinônimo do dia que está com uma temperatura muito elevada, que está um dia muito quente. O calor é o que a gente chama de energia em movimento, ou também falar de energia em trânsito. Eu tenho dois corpos, tá? Eu vou dizer que esse está de 30 graus Celsius e esse está em 10 graus Celsius. O calor está sendo transferido do corpo de maior temperatura para o de menor, até eles atingirem uma temperatura de equilíbrio. Claro que isso depende de vários fatores, se esses corpos estão isolados, se esses corpos não estão isolados, trocando só calor entre eles.
Então tem vários fatores que interferem nessa temperatura de equilíbrio. Mas a partir do momento que o calor chega no corpo, ele não é mais calor, né? Ele não é mais essa forma de energia chamada calor. É só enquanto ele está sendo transferido de um corpo para o outro, certo? Então, calor, energia em movimento.